O mercado imobiliário de Belo Horizonte chegou à normalidade depois do boom de 2011 e 2012. De acordo com o levantamento feito pela Câmara do setor, o preço médio desse tipo de imóvel subiu quase 8% apenas no último ano. Sobre essa valorização e fatores que influenciam esse mercado, vamos conversar agora com o presidente da Câmara do Mercado Imobiliário, Otimar Bicalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no Revista. Eu que agradeço. Seja Estamos bem-vindo. sempre às ordens. Eu queria entender um pouco qual foi o comportamento deste mercado para chegarmos hoje na situação que se encontra, que ele está dentro da normalidade. Sim, as vendas que foram consideradas como se fosse um boom em 2011, 2012, elas ocorreram dentro de uma certa circunstância de Brasil em que tudo era euforia. A Copa do Mundo estava chegando, a Copa das Confederações estava chegando, o Brasil no BRICS, estava tudo bem, o pleno emprego, e as pessoas então compraram, talvez até mais do que deviam, não é? Comprometeram o seu próprio orçamento mais do que deviam, compraram carro, viajaram para fora. Você vê aí como é que o brasileiro está viajando para o exterior, viajando, tudo a prestação, né? Então, de repente, o comprometimento da renda das pessoas chegou num determinado limite, né? Chegou num limite que faz com que estas pessoas continuem querendo comprar o imóvel, mas a análise de crédito deles nos bancos de financiamento imobiliário não passa mais. Esse boom, de certa forma, impulsionou, a partir de lei de oferta e da procura, o preço dos imóveis. E esse preço elevado se mantém, não é isso? Que avaliação que o senhor faz desse mercado para os próximos anos? Esse valor desses imóveis vai continuar alto ou a tendência é que esse valor diminua? Não, eu não acredito em redução de preço. Eu acredito, assim como houve já no ano de 2013, uma estabilização, que no fundo acaba significando até uma redução, porque você mantém o preço estável, depois você deprecia aí com a inflação, acaba significando uma redução de preço. Mas redução do valor não acontece. Aconteceram algumas reduções, sim, você poderia me dar algum exemplo, porque nós tínhamos, naquele momento em que o preço estava subindo, nós tivemos um comprador que hoje está voltando ao mercado, que é o investidor. Então, o investidor compra, ele quer realizar o seu resultado imediatamente. Se ele não realiza, então este investidor, e não o construtor, acabou, às vezes, fazendo algum desconto, alguma coisa, para chegar na liquidez dele. Otimar, há uma preocupação das imobiliárias, dos construtores, com relação à lei de ocupação e o uso do solo. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Olha, de 4 em 4 anos, por uma definição do nosso plano diretor de Belo Horizonte, existe uma revisão da lei, né? Você não pode mudar as características de um lote no meio desse período, de 4 em 4 anos. Antes dessa lei, existe uma Conferência Municipal de Política Urbana que é composta pelos segmentos popular, o segmento técnico, engenheiros, escola de engenharia, etc., CREA, IAB, então, e o segmento empresarial, que aí vai desde o CDL, Associação Comercial, FIENG, Câmara do Mercado Imobiliário, Sinduscom, etc. Então, os empresários se reúnem, são 81 delegados em cada setor, e 243 delegados se reúnem para discutir Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte sempre apresenta as propostas que são as novidades que ela quer pleitear. Esse ano está violento. Esse ano as propostas da Prefeitura estão pretendendo colocar o coeficiente de construção em 1. Isso significa, para os nossos, quem está nos ouvindo, o seguinte: quem tem um lote de 360 metros vai poder fazer 360 metros de apartamento. Vai ter que descontar desses 360, inclusive a área de corredor, de escada, de elevador, de portaria. Então,
Aí o preço do imóvel em Belo Horizonte vai ficar insuportável se isso acontecer. Porque por experiência anterior que nós temos do mercado, nós sabemos que pode acontecer tudo, menos o proprietário do terreno baixar o preço do lote dele. Se ele tinha um valor na cabeça para vender aquele lote, mesmo que o coeficiente dele de aproveitamento caia, ele não baixa o preço. Então, você vai ter que quase que comprar 2 lotes para fazer o que faz hoje ainda, né? Com um lote. Então, a partir dessa lei, se ela realmente for aprovada, pode ser ainda que os imóveis fiquem mais caros na capital? Seguramente vão ficar mais caros, e aí a grande preocupação é que ficaria tão mais caro que às vezes inviabiliza, ele sai fora do bolso do comprador. E aí nós vamos ter as construtoras de Belo Horizonte caminhando para cidades vizinhas para construir lá fora, porque em Belo Horizonte vai estar impraticável. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Revista, muito obrigada. Eu é que agradeço, estamos lá na Câmara do Mercado Imobiliário, nós nos preocupamos com o mercado. Então, acompanhamos hoje, sabemos quantos projetos estão sendo aprovados, o que se paga de ITBI, o que se paga de tudo. Então, tudo que diga respeito ao mercado é o nosso foco de atuação. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Odmar? Esperamos você aí de volta no nosso programa outras vezes. Estamos às ordens. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do país. No projeto original, alguns elementos garantiam um arranjo ordenado, como a malha perpendicular de ruas, quarteirões regulares, o perímetro da cidade marcado pela Avenida do Contorno, entre outros. Com o crescimento acelerado da capital mineira, alguns critérios iniciais de organização da cidade ficaram de lado, entre eles a identificação das ruas, as centenas de endereços com o mesmo nome de ruas, praças, avenidas e becos de Belo Horizonte. O que pode parecer um problema simples, causa muito transtorno, não só para os moradores. Pensada para ser a cidade que permitisse a livre circulação de pedestres e veículos, Belo Horizonte planejou até mesmo ruas e avenidas. A área central, por exemplo, foi estruturada como um tabuleiro de xadrez, sendo a Avenida do Contorno o limite para o tráfego. Além dela, outras ruas também foram planejadas. Na região do hipercentro da cidade, a gente tem as ruas no sentido norte e sul, que tem os nomes dos grupos indígenas, né? Exemplo de Carijós, Tamoios, né? E também nesse mesmo sentido, porém já no bairro de Lourdes, de Funcionários, são nomes da história de Belo Horizonte, são nomes históricos. Por exemplo, Gonçalves Dias, Tomás Antônio Gonzaga e tudo mais. Já perpendicularmente a essas ruas, né, cortando paralelamente entre si, nós temos ruas com o nome dos estados do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, né, São Paulo, entre outros. Mas o planejamento não se estendeu por todas as áreas da cidade. Poucos anos depois da construção da capital, a área urbana se expandiu para além dos limites determinados. Com o crescimento, faltou tempo para organizar a infraestrutura viária da mesma forma feita na área central. O planejamento ele foi diferenciado, né? Ele não foi uma malha rígida, como a gente observou, mas era uma malha mais flexível, né? Lotes maiores, né? E aí agora, mais para frente, né, na zona rural, claro que com o crescimento da cidade, esses grandes lotes que antes pertenciam a chácaras e fazendas, eles tiveram que ser subdivididos, desmembrados, justamente para comportar o adensamento que a cidade, né, a cidade foi crescendo, então houve uma necessidade que os lotes foram sendo subdivididos. Ruas com nomes iguais, parecidos ou que recebem mais de uma denominação depois de alguns cruzamentos são reflexo da expansão desordenada da cidade. Temos hoje em Belo Horizonte 16.832 logradouros oficiais. Dentre eles, 1.320 possuem denominações com duplicidade, porém, somente 427 são ativos, logradouros que realmente existem implantados. Desses 427, nós temos 183 denominações duplicadas. Esse
montante refere-se a 2,5% do total de logradouros. Então temos aí um universo para trabalhar desses logradouros que possuem denominações duplicadas. Vida corrida, trânsito, falta tempo para cumprir todas as atividades e se divertir. Nos dias de hoje, quem não gostaria de estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Na região oeste de Belo Horizonte, é possível estar no mesmo minuto nas ruas Barão Homem de Melo e Junquilhos, mas o que poderia facilitar a vida de muita gente, por aqui só causa confusão. Esta empresária, que tem uma clínica veterinária, se depara diariamente com a confusão. Tudo começou quando eu vim alugar a loja. Lá na imobiliária, eles me deram o nome da loja como Avenida Barão Homem de Melo. Fui procurar na Avenida Barão Homem de Melo, não achei o número que eu queria. Aí liguei lá, eles me falaram que não era avenida, era Rua Barão Homem de Melo. Vim procurar a Rua Barão Homem de Melo. Aí começou toda a confusão. Não achava a Rua Barão Homem de Melo. Aí eu fui achar na Rua Junquilhos a loja. Aí eu fui procurar saber e realmente aqui Rua Junquilhos. Mas pela prefeitura, aqui está falando como Rua Barão Homem de Melo. Já teve caso de ter caminhão grande perdido procurando a Avenida Barão Homem de Melo e acabou saindo aqui na Rua Barão Homem de Melo. Quem lida com endereços durante quase toda a jornada de trabalho garante que os problemas nas identificações das ruas geram muitos transtornos. Belo Horizonte. Eu posso falar que eu tenho 32 anos de serviço. É muito mal sinalizada, é muito mal identificada. Nós que estamos aqui temos dificuldade às vezes, imagina quem vem de fora. Fica totalmente perdido com as Belo Horizonte nossas. Pensando nisso, foi proposto um projeto de lei que pretende facilitar a denominação das ruas. Os projetos que dão nome a ruas, eles têm uma tramitação muito mais simplificada que os projetos normais. Para você ter uma ideia, o projeto que dá nome à rua, ele só precisa ser aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça e ele já vira lei. Um projeto normal, ele passa por pelo menos 3 comissões, é votado no plenário principal, depois ele retorna, passa pelas mesmas 3 comissões que ele passou em primeiro turno, é aprovado em segundo turno, pode vir a ter emenda de redação e depois vai para a sanção do prefeito. É um processo quase que 6 a 8 vezes mais longo, dependendo do tipo de projeto de lei. A Prefeitura de Belo Horizonte também pretende criar uma solução para atender às várias reclamações que chegam ao governo municipal. Então aí a gente tem um projeto que vai, com certeza, solucionar os problemas de Belo Horizonte, primeiramente os endereços e depois o encaminhamento de uma proposta de alteração dos nomes de ruas que estão com duplicidade em Belo Horizonte. E o programa de hoje fica por aqui. Mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Participe conosco. Na semana que vem tem mais revista. Até a próxima. Tchau.